Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa ministração semanal, aonde Deus, ele procura um lugar em seu coração para depositar a sua palavra essa que traz vida e vida em abundância para dentro de nós. Isso é maravilhoso, querido, quando nós vamos encontrando um espaço dentro dos nossos corações para a palavra de Deus. Tenha certeza que tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que é mal vai perdendo espaço dentro dos nossos corações. Cada vez que o nosso Senhor, que a sua palavra ganha 1 milímetro sequer, 1 centímetro sequer dentro dos nossos corações, esse local não é mais habitado pelo mal. E a cada dia, se você continuar nessa construção, você vai perceber que você estará vivendo com Deus dentro do seu ambiente espiritual, de bênção, de plenitude, realmente dentro do seu reino de justiça, paz e alegria no Espírito, como Paulo fala ali em uma das suas cartas, em Romanos. E hoje, querido, eu quero dar continuidade à nossa série, A Oração que Deus Ouve. Lembra? A gente está trabalhando duas parábolas, uma que está lá em Lucas capítulo 18. Uma é aquela parábola da viúva e do juiz iníquo, e depois, em sequência, a outra do fariseu e do publicano, que eles sobem ao templo para fazer as suas orações. E que tipo que é a oração que Deus ouve? Nós já entendemos que a oração que Deus ouve não é uma oração feita da nossa carne, mas é uma oração onde nós apresentamos a Ele o nosso ser integral. Você, assim como eu, queridos, foi feito a imagem e semelhança do nosso Senhor, do nosso Deus. Está escrito lá em Gênesis 1:26. E o fato é que nós somos um ser espiritual. Essa é a nossa maior porção, porque ela veio da eternidade, veio do próprio Deus. Nós estamos caminhando nessa terra e temos, como Paulo fala, os vasos de barro, que são justamente essa estrutura física nossa. E quando nós deixarmos essa estrutura física, o nosso espiritual continuará. Então, por esse fato, ele é a maior porção em nós, querido. E esse ser não pode ser esquecido dentro do nosso dia a dia. E é tudo que o inimigo de nossas vidas quer, que nós esquecemos que nós somos um ser espiritual, que isso é muito importante para nós. E eu volto a trazer essa verdade ao seu coração. Lembre-se, quem está assistindo esse vídeo não é apenas um compêndio, uma estrutura feita de óleo, dos olhos, da estrutura nervosa, dos vasos sanguíneos, do cérebro, da mente. Não, é alguém muito maior, é um espírito que está ouvindo essa ministração e sendo alimentado pela palavra de Deus. Então, quando eu vou orar a Deus como um ser integral, sabendo quem eu sou, querido, as coisas tomam uma outra proporção em nossa vida. Falamos na semana passada sobre você ser um escolhido e ter essa certeza dentro do seu coração. E por aí vai. Se você não teve a oportunidade ainda, ouça as ministrações passadas, querido. Eu tenho certeza que vai ajudar você no relacionamento com Deus. Você vai entrar e sair das suas orações, dos seus momentos especiais e devocionais com Deus de uma maneira muito mais estruturada, de uma maneira muito mais segura, porque o Senhor já deixou para nós a direção de como Ele espera que a gente se apresente diante dEle em oração. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre a oração onde Deus é o centro, queridos. Isso é muito importante para a nossa vida. Dentro de qualquer diálogo, e a oração é esse diálogo que nós fazemos com Deus, não é? Então, dentro de qualquer diálogo, nós precisamos, querido, quando há respeito, quando há amor verdadeiro, nós valorizamos aquilo que o outro está falando. Então, alguém está emitindo algo, o outro está recebendo, e quando nós recebemos, tanto quando não emitimos, mas quando recebemos, nós queremos verdadeiramente entender o que aquela pessoa está falando. Então nós fazemos um esforço de compreensão para compreender o que realmente aquela pessoa está tentando fazer. Quando há amor, quando há respeito dentro de um relacionamento, é isso que acontece. A pessoa que está ouvindo, ela se esforça, E também ela fala, quando ela vai falar, ela fala em amor. Então essa troca dentro de um relacionamento onde existe amor e existe respeito é extremamente normal. Aquele assunto que está sendo tratado, ele é tratado dentro
do valor que ele tem. Se é uma conversa mais banal, mas se é algo sério, ele então ganha um valor todo especial e a nossa atenção de uma maneira poderosa. Então o assunto dentro desse momento especial onde as pessoas estão conversando é algo muito importante, onde nós temos que fazer um esforço de compreensão. Mas tem algo que é mais especial ainda do que o assunto que está sendo tratado, seja ele qual for, que é justamente a pessoa que está falando, a pessoa que está ouvindo, as pessoas envolvidas dentro desse diálogo. Se eu dou atenção àquilo que está sendo falado, mas eu não valorizo a pessoa que está falando, queridos, eu não vou conseguir compreender aquilo que está acontecendo e, consequentemente, não vou conseguir ajudá-la como precisa ser ajudado, queridos. Então, se no meu caso sou eu que está falando para essa pessoa e eu estou querendo apenas falar e não valorizar aquela pessoa como ela é verdadeiramente, eu vou fazer o outro apenas de um depósito das minhas palavras, sem na verdade estar colocando essa pessoa no nível, na posição que ela merece. Consequentemente, nós não vamos ter um diálogo positivo, eu não vou ter a ajuda que eu preciso. E quando eu faço isso, queridos, quando eu olho para uma pessoa e eu vou lá para conversar com ela e o meu único interesse é que ela me ouça simplesmente, eu estou assumindo uma posição completamente egoísta, né? Fazendo a outra pessoa realmente apenas um depósito daquilo que eu tenho para falar. Eu quero mais esvaziar o meu coração, eu não valorizo aquilo que a pessoa tem para dizer, ou seja, eu não valorizo aquela pessoa, mas ela acabou se tornando para eu apenas alguém que é um depósito para as coisas do meu coração. Isso é muito importante a gente ter dentro das nossas vidas, para que a gente não diminua o outro dentro da nossa conversa, né? Dentro do nosso diálogo. Por exemplo, quando eu acho que só o meu assunto interessa, que só o meu assunto é importante, só aquilo que eu tenho para dizer é importante, que faz sentido, então isso faz com que o outro seja diminuído. Eu quero trazer essa verdade para dentro do nosso texto aqui, porque a gente não faz isso apenas com pessoas, a gente faz isso com Deus também em muitos momentos. E teve uma pessoa dentro dessa parábola, onde que Jesus contou do fariseu e do publicano, que fez isso. Está ali em Lucas capítulo 18, versículo 9 ao versículo 12. Está escrito assim: e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Perceba, queridos, que o Senhor Jesus, logo no versículo 11, ele fala que esse fariseu estava de pé e orava consigo desta maneira, ou seja, aquele homem estava orando de si para si mesmo. Deus, naquilo tudo, naquela oração toda, era apenas um pequeno apêndice dentro daquilo que ele estava falando. Era apenas uma pequena nota de rodapé, era só mais um personagem que compunha a sua oração, né? A sua tradição, o seu costume. Então Deus, ele perdeu o seu valor dentro da oração daquele fariseu. É possível nós fazermos isso, né? Nós insistimos tanto que é muito importante nós orarmos ao Senhor, mas dentro da própria oração, será que é possível a gente fazer isso? É, queridos, é sim. A gente acaba tirando, né, o valor de Deus sem nós percebermos muitas vezes. Quando nós vamos fazer as nossas orações e o objeto principal dessa oração, por exemplo, é o objetivo, é o desafio, é a conquista que eu quero, é o local aonde eu quero chegar, é aquilo que eu preciso, nós temos que tomar cuidado. Se não é se pedir isso que eu preciso, insistir nisso que eu preciso, eu não estou colocando esse objetivo, essa conquista que eu tenho dentro do meu coração, esse desafio que eu quero vencer, acima realmente da importância de Deus
dentro desse diálogo que nós estamos tendo com Ele, dentro dessa oração, que permitir que esse objetivo ele esteja acima de Deus, é nós desvalorizarmos Ele. Porque acima de qualquer coisa precisa estar o Senhor e Ele precisa aprovar que os nossos objetivos nós temos que colocar diante dele cada desafio, cada conquista que o nosso coração deseja e a cada dia pedir essa aprovação, essa ajuda dele para que nós possamos vencer, claro, mas entendendo que nós temos um ambiente de prioridade onde Deus precisa ser soberano dentro de cada oração nossa, até mesmo para ouvir as suas respostas quando eu estou muito obcecado pelos meus objetivos, pelas minhas conquistas, por aquilo que eu desejo. Isso faz com que Deus, ele, mesmo que ele envie uma resposta, se não for uma resposta que eu quero ouvir, então eu acabo deixando essa resposta de lado. E eu falo que nem eu penso que Deus não está falando comigo, ou coisa parecida. Então, quando essa questão toma conta do meu coração, quando as coisas começam a ficar mais importantes do que Deus, na minha vida, nas minhas orações que eu faço, eu tenho que olhar para dentro de mim, de reorganizar as minhas prioridades, porque o Senhor ele precisa ser o centro das nossas vidas. Outra coisa também é quando nós vamos orar a Deus e o nosso coração ele está tomado por desespero. Tanto quando eu coloco meus objetivos, as minhas conquistas, aquilo que o meu eu, carnal, meu orgulho deseja, isso faz com que Deus ele fique diminuído dentro da minha oração, assim também como quando eu vou ao Senhor e aí eu coloco todas as minhas adversidades, aquilo que eu estou passando, e essa adversidade ela tem se tornado o foco da minha vida, ela tem se tornado uma barreira intransponível, ela tem se transformado em um monstro que realmente eu não posso vencer. Quando eu vou dessa forma, e o meu foco está naquilo que eu estou vivendo, naquilo que eu estou sofrendo, naquilo que estão falando contra mim, naquilo que colocaram sobre a minha vida, naquilo que está faltando dentro da minha casa, dentro do meu dia a dia. Então essas adversidades, elas roubam também da centralidade do nosso Deus. Então a gente fica, parece que falando a própria adversidade e não falando da adversidade para Deus. Isso é muito ruim, porque dentro dessa proposta, um coração desesperado, ele precisa primeiro voltar a ter esperança, ele precisa primeiro voltar a ter a paz, a ter a estabilidade, que é o terreno onde Deus atua verdadeiramente. Então nós precisamos ter essa verdade estabelecida dentro do nosso coração. Por quê? Porque quando nós vamos orar, queridos, Deus é o centro. E isso faz parte, como eu falei no começo, de nós termos a certeza da nossa eternidade. Alguém centrado apenas nessa terra. Por isso que a oração de alguém que está centrado apenas nessa terra, nesse corpo, nessa estrutura física, nessa dimensão física, efêmera, passageira, quando está olhando apenas para essa terra, para esse mundo físico, querido, normalmente Deus se torna um apêndice nas nossas orações, se torna uma notinha de rodapé, um personagem que compõe a nossa oração. Mas quando eu começo a trazer para dentro do meu coração que eu sou um ser eterno e eu vou trabalhando conscientemente essa verdade, começo lá aos pouquinhos, mas eu vou deixando isso tomar conta da minha vida, então eu vou colocando todas as coisas desse mundo em perspectiva, nessa de eu colocar a minha vida na perspectiva eterna, então Deus ele se torna a pessoa mais importante. Lembre-se, independente daquilo que você está vivendo hoje, independente daquilo que você quer conquistar ou daquilo que o mundo está fazendo contra a sua vida, Deus está no seu trono todo-poderoso, sentado acima de tudo e de todos. Na sua mão está o cetro de dominação e controle. Então, nada é surpresa para Ele, nada sai das suas mãos. Tudo aquilo que é impossível para mim é possível para Ele. Mas tudo isso que eu falei para você sobre Deus são palavras jogadas ao vento se eu estou centrado nessa dimensão física. Eu tenho que necessariamente mudar a minha mente, mudar o meu coração, mudar o meu foco para o mundo eterno, onde realmente eu sou, quem realmente eu sou, onde realmente eu estou, para que então Deus ele possa ser o centro da minha oração.
Independente daquilo que eu levo a Ele. Quando Ele é o centro da minha oração, queridos, eu saio daquela oração com o meu coração em paz. Eu saio com o meu coração confiante, eu tenho certeza que Ele me ouviu, eu tenho certeza de que Ele está fazendo aquilo que eu pedi a Ele, aquilo que precisa ser feito. Se são conquistas que eu quero, então eu sei que o tempo determinado acontecerá na minha vida. Eu quero que passe pelo crivo dEle, eu quero mais que passe pelo crivo dEle do que realmente que esse objetivo aconteça. Quando eu vou falar com Ele, meu coração está pesado pela adversidade, mas o meu foco está no mundo espiritual eterno, na pessoa que eu sou eternamente. Então, queridos, eu coloco nas mãos dele a minha adversidade, o meu coração encontra paz. Verdadeiramente, não é o fato de você ficar falando, repetindo, não é o fato de fazer a oração, mas é o fato de dentro dessa oração, ela está carregada de confiança em um Deus que é eterno e que pode fazer todas as coisas e que Ele é o centro, aquilo que Ele falar está certo, aquilo que Ele falar eu aceito para o meu coração como a sua verdade inquestionável para a minha vida, queridos. É isso que é obedecer a Deus, como o Senhor Jesus fala, obedecer a Deus é amá-lo verdadeiramente. Tudo que aquele fariseu não fez foi amar ao Deus Todo-Poderoso. Ele apenas foi lá para ficar exibindo-se aos outros e também passando, né, alisando, vamos dizer assim, o seu ego. Mas ele não fez o principal, que é colocar Deus no centro da sua oração. Quando você coloca Deus no centro, toda a sua oração ela é reorganizada, ela toma níveis de prioridade diferentes. Ela começa, querido, a ser desenvolvida a partir dele. E quando Deus é o centro, ele regula todas as coisas que estão abaixo dele, que estão em volta dele, querido. Então, essa é uma verdade, que a oração que Deus ouve é a oração onde Ele é o centro. Deus abençoe a sua vida e a sua família.